Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretário de Assistência Social participa de audiência pública e confirma que o orçamento da pasta para o ano que vem terá um aumento de 30%. Comissão de Saúde promove audiência para discutir a mudança do plano de saúde dos funcionários da Conlurb. E você vai ver ainda as comemorações pela cidade do Dia da Cultura. Não saia daí, a gente volta já. Sexta-feira, 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura. E a gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias mostrando uma das atividades em comemoração à data. Neste momento, acontece a exibição de um filme na Cinelândia e quem tem as informações é a repórter Simone Braga, que está ao vivo. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. E o grande destaque, desta comemoração do Dia Nacional da Cultura realizada pelo Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro é o lançamento do filme inédito Pixinguinha, um Homem Carinhoso, que está sendo exibido neste momento. Vou pedir para o nosso cinegrafista Itaporã mostrar como está nesse momento aqui a Cinelândia. O filme está sendo exibido nesse grande telão que foi montado aqui na Cinelândia. O filme é exibido pela primeira vez e estará em cartaz nos cinemas de todo o Brasil a partir de 11 de novembro. O público todo neste momento assistindo ao filme. Todas as cadeiras foram ocupadas aqui na Cinelândia. E quem não conseguiu uma cadeirinha para sentar também está assistindo o filme de pé. Mas todo mundo aqui acompanhando. E hoje à tarde, durante todo o dia, a nossa equipe da Rio TV Câmara acompanhou as atividades realizadas no Teatro Municipal. Vamos acompanhar a reportagem? Música, arte e alegria. No Dia Nacional da Cultura, uma programação intensa com diversas atividades foi realizada no Boulevard do Teatro Municipal e chamou a atenção de quem passava pela Avenida 13 de Maio. Acho que cultura é tudo, né? É importante. Hoje eu já assisti as crianças, as orquestras mirins. Então é o crescimento do povo. Divulgar a cultura hoje aqui no Rio de Janeiro, principalmente que a gente está ávido por isso, estava precisando mesmo de alegria. Tanta luta que o nosso país tem enfrentado. Então esse é um momento assim exato, muito bem comemorado. Está sendo muito agradável, muito gostoso. A programação aconteceu durante o dia com apresentações de dança, bandas e orquestras. A celebração do Dia Nacional da Cultura reforça a retomada das atividades do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que depois de um ano e 7 meses fechado, reabriu as portas na quinta-feira passada. A gente vive um momento de retomada. E aí, para comemorar o Dia Nacional da Cultura, nesse momento tão importante, a gente resolveu criar com todo carinho uma programação livre, onde o público pudesse acessar a qualquer momento do dia e que fosse diversificada. Os vereadores integrantes da Comissão de Cultura da Câmara falaram sobre a importância da data. Nós sabemos a riqueza que é o Rio de Janeiro. Sabemos que o Rio de Janeiro, sem a cultura popular, sem a cultura de rua, sem a cultura nas suas diversas linguagens, seria certamente muito empobrecido. A Comissão de Cultura aqui da Câmara Municipal, na qual eu faço parte, ela vem trabalhando muito, fazendo audiências públicas, ouvindo a população, ouvindo profissionais do segmento da cultura e também, ao mesmo tempo, cobrando para que cultura chegue a todas as partes da nossa cidade. A cultura é decisiva para que a gente possa criar valores, para que a gente possa criar memória, identidade, ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro, que respira cultura por todos os lados. E ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre as comemorações do Dia Nacional da Cultura. O orçamento da assistência social no município do Rio terá um aumento de 30% no ano que vem. Uma das principais metas é garantir a segurança alimentar da população e combater a extrema pobreza. Estes foram alguns dos pontos discutidos na audiência pública realizada nesta sexta-feira, que reuniu a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal e a Secretária de Assistência Social. Na pauta, o plano plurianual para os próximos 4 anos e o projeto de lei orçamentária de 2021.
A secretária de Assistência Social apresentou as metas e diretrizes estratégicas para atender a população vulnerabilizada no próximo quadriênio, começando no ano que vem e se encerrando em 2025. Entre os destaques estão ações de igualdade de cuidados e segurança alimentar para diminuir a pobreza na cidade. A intenção é servir 26 milhões de refeições no período e alcançar 100% das famílias em extrema pobreza com o cadastro único. Extrema pobreza significa o per capita de R$ 89 e a pobreza de R$ 179. Você imagina o que é uma família viver no mês, uma pessoa viver no mês com R$ 89. Então é dessa família que a gente está falando. É impossível para qualquer município sozinho, porque ele não arrecada, quem arrecada mais é a União, arcar com esses custos. E por isso que a política de assistência social determina esse cofinanciamento, esse financiamento coletivo entre o governo federal e os municípios. Houve um aumento de quase 30% do orçamento da assistência social entre 2021 e 2022. Serão abertas 600 vagas de acolhimento a pessoas em situação de rua no ano que vem. Efetivamente, são alguns programas novos, especialmente na área da pobreza, da fome, da transferência de renda, que são os objetivos numa cidade que vive nesse momento um problema real, quer dizer, de um país que vive um problema real de absoluta pobreza. Durante a audiência pública, os vereadores demonstraram especial preocupação com o cartão Família Carioca, com atendimento aos direitos de crianças e adolescentes e também o acolhimento especializado a pessoas usuárias de substâncias psicoativas. A fonte de captação de recursos para os programas sociais chama a atenção da vereadora Tereza Berger. O prefeito resolveu estender o cartão Família Carioca a 79 mil pessoas, atendia a 50 mil e alguma coisa, 51 mil pessoas. E, infelizmente, eu vejo que no futuro não sei como é que será isso. O orçamento da Secretaria de Assistência Social melhorar, crescer por conta dos recursos que estão entrando da SEDAI, me preocupa sim. Porque, e aí, em 2023, quando não tivermos mais os recursos da SEDAI, como é que fica? O vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Célio Luparelli, que conduziu os trabalhos, está dividido quanto às despesas estimadas. É uma preocupação muito grande nossa na questão do orçamento desta secretaria. Ela passou de 430 e poucos milhões em 2021 para quase 600 milhões em 2022, o que é um acréscimo em torno de 30%. É um avanço, porque normalmente, historicamente, acontecia sempre uma redução. Mas eu também digo que é uma pena, porque, como eu falei lá na audiência, é muito triste que a gente tenha que investir tanto na assistência social. Queda de casos, óbitos e internações por Covid-19. Nesta sexta-feira, a Prefeitura divulgou mais um boletim epidemiológico com boas notícias para os cariocas. Pela segunda semana consecutiva, todos os bairros da cidade apresentam risco baixo de contaminação para a Covid-19. Os óbitos e as internações mantêm a tendência de queda. Na última quarta-feira, a cidade registrou o menor número de internações por Covid desde o início da pandemia, apenas 127 pessoas, o que corresponde a 2% do total de pacientes internados na capital. A Prefeitura também comemora a taxa de casos de Covid entre os frequentadores de eventos testes que foram monitorados. Apenas 32 das 62 mil pessoas que compareceram a 24 desses eventos testaram positivo. A vacinação contra o coronavírus segue avançando. 5.700.000 pessoas já receberam a primeira dose, enquanto 4.600.000 estão com o esquema vacinal completo, isto é, 68% da população total e 87% dos moradores com 18 anos ou mais. A Secretaria de Saúde anunciou a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com idade a partir de 20 anos. Um intervalo que era de 12 semanas passou para 21 dias. Na última semana, o intervalo já tinha sido reduzido para os moradores com 30 anos ou mais.
E uma audiência pública nesta sexta-feira, realizada pela Comissão de Saúde da Câmara do Rio, discutiu a situação dos funcionários da Conlurb, que estariam insatisfeitos com a mudança do plano de saúde. A audiência aconteceu de forma híbrida e contou com a presença do presidente, representantes e funcionários da Conlurb. O objetivo foi discutir a situação do plano de saúde para os funcionários da empresa, que no dia 1º de outubro passou da Assim Saúde para a Clini Saúde. Desde então, os funcionários reclamam que não conseguem agendar exames e consultas. O presidente da Conlurb se posicionou sobre o assunto e citou a Lei 13.303, que impede que a Conlurb faça adesão ao plano da prefeitura. Explicou como foi feita a licitação e destacou que, em momento nenhum, a prefeitura quis economizar com a saúde dos funcionários, uma vez que a licitação foi feita em cima do preço praticado e reajustado pela Assim no valor de R$ 245 milhões. De acordo com ele, a antiga empresa não queria permanecer no contrato e as reclamações dos funcionários não têm fundamento. Algumas informações são importantes, eu gostaria de dar uma delas para entender o quanto faz sentido ou não dizer que a gente não consegue ou que as pessoas não conseguem fazer o atendimento do plano de saúde no período de 27 dias, num universo onde, na Conlurb, dos 45, mais ou menos 45 mil beneficiários, que são de todas as indiretas, mas na Conlurb, por volta de 42, 43 mil beneficiários, a gente teve o atendimento de 14 mil exames, 4.500 atendimentos de emergência, 8.000 consultas ambulatoriais, 290 internações. O vereador Lindbergh Farias falou da importância de ter uma audiência pública para ouvir os funcionários da Conlurb. Ele questionou a qualidade do atendimento aos garis. Queria que o senhor escutasse 10 servidores da Conlurb. Eu quero uma audiência pública escutando os servidores. Essa crise não vai acabar se não houver uma melhora na qualidade de serviço prestado. O vereador Rogério Amorim ressaltou a importância da fiscalização por parte da Conlurb. Ver se essa desatenção, esse desalento e essas reclamações fazem parte da grande maioria, da maioria dos associados, e aí sim ela vai agir, se não tenho a menor dúvida disso, regulando, fiscalizando e, sobretudo, se for o caso, com ruptura de contrato. Bruno da Rosa é gari e foi demitido depois de 15 anos. Ele questionou as condições de trabalho na companhia. É um absurdo essa lógica de uma mudança do plano de saúde sem discussão com a categoria. Para a vereadora Rosa Fernandes, o servidor deve ser amparado e cabe aos parlamentares cobrar as ações que foram judicializadas para encaminhar ao Ministério Público. Vamos pegar tudo isso que a gente tem de informação e a Comissão de Saúde da Câmara prepara todo um trabalho, um material, para que seja encaminhado para a Justiça, para o Ministério Público, para as indiretas, para que elas possam ajudar a fazer os levantamentos que a gente precisa. A Câmara tem um papel fundamental nisso. Presidente da Comissão de Saúde, o vereador Paulo Pinheiro, falou que a preocupação é sobre a qualidade do serviço e que a principal discussão é sobre o que pode ser cobrado da Conlurb em relação ao contrato e à licitação do novo plano de saúde. Para ele é importante ouvir as duas partes, ou seja, a posição da Conlurb e a colocação dos funcionários sobre os atendimentos. E nós temos que fiscalizar e cobrar mais, e só podemos fiscalizar não da Clini, mas fiscalizar a Conlurb. E essa é a função que a comissão vai continuar fazendo. Cobrança constante, vamos continuar pedindo que os servidores mandem denúncias para nós, se tiverem, mandem as denúncias para a Conlurb, para a assessoria de recursos humanos, para assistente social, a respeito desse quadro. E você vai ver no próximo bloco. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, assina decreto que vai regulamentar as rodas de samba em espaços públicos cariocas. A Câmara do Rio entrega agora à noite mais uma medalha Pedro Ernesto. O homenageado é Geraldo de Oliveira, fundador de uma biblioteca comunitária. A medalha é uma iniciativa do vereador Celso Costa. Antes da solenidade, a nossa reportagem conversou com um parlamentar e com o homenageado. Quando eu conheci a história de vida do seu Geraldo, o nordestino, que veio para o Rio de Janeiro com a família e venceu na vida, uma pessoa com mais de 70 anos de idade, empolgado com a vida, com muita vibração, com vontade de viver, de fazer pelo próximo, eu fiquei muito empolgado
com a vida do seu Geraldo. E quando eu conheci o projeto do seu Geraldo, de uma livraria comunitária dentro da comunidade, onde ele faz um trabalho humanitário, atendendo as pessoas, principalmente as crianças de dentro da comunidade da Kelson, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que quando eu ganhasse a eleição de vereador, numa primeira oportunidade que eu tivesse, eu honraria o seu Geraldo com uma medalha de mérito, Pedro Ernesto. É de uma suma importância a gente homenagear pessoas assim como o seu Geraldo. É uma homenagem inesquecível. Esta noite ficará marcada na minha história como uma noite inesquecível. Porque uma coisa desse nível, dessa grandeza, nós que desenvolvemos um trabalho numa comunidade, num lugar, às vezes, povoado de violência, de coisas que não edificam muito, a gente acha que nunca pode chegar onde nós estamos nesse momento, recebendo essa tão almejada honra, de receber esse conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Um dos mais importantes espaços da cultura no centro do Rio reabriu as portas nesta sexta-feira. O Centro de Artes Hélio Oiticica, na Praça Tiradentes, voltou a funcionar depois de 1 ano e 7 meses. A reabertura teve a presença do prefeito Eduardo Paes e do secretário municipal de Cultura Marcos Faustini. 2 novas obras do artista que dá nome ao espaço e morreu em 1980 foram inauguradas. No Dia Nacional da Cultura, celebrado nesta sexta-feira, 5 de novembro, o primeiro ônibus elétrico do Rio fez um passeio histórico pelo bairro de Madureira, um dos mais emblemáticos da cidade. É o início do programa Verão Verde, promovido pela Prefeitura, que vai levar cariocas e turistas para conhecer pontos marcantes de várias regiões, unindo turismo e ecologia e incentivando a economia criativa. Reduto do Samba, lugar de gente bamba, Madureira é um dos locais do subúrbio mais conhecido dos cariocas. A partir de agora, quem quiser conhecer mais dos pontos turísticos do bairro vai poder fazer isso nesse ônibus elétrico e menos poluente. Madureira é a primeira região da cidade a ter esse tipo de ônibus. É muito simbólico começar por Madureira, por toda a diversidade de Madureira, por tudo que Madureira significa como produção cultural na nossa cidade, dos ritmos, nos estilos, na culinária. Madureira é um lugar que produz muita coisa interessante, incrível, que marca a nossa cidade, mas nós vamos avançar isso para a Zona Oeste, para outros bairros da Zona Norte, para a Zona Sul, para o centro, enfim. Essa cidade é especial e nada melhor que a cultura para celebrar essa cidade. A iniciativa veio através de uma parceria com empresas interessadas em tecnologias alternativas e mais limpas do que o diesel, que podem ser adotadas pelo transporte público no futuro. E esse é um projeto que ele vai contribuir com sustentabilidade. Se os que puderam visitar, fazer a primeira viagem conosco, observaram que você não tem ruído. Então é outra grande vantagem de um projeto dessa natureza. É muito importante porque a gente alia tanto a pauta ambiental, de trazer um ônibus elétrico sem emissão de poluentes, e também de valorizar tudo que Madureira tem, tanto de cultura, tanto de comércio. E agora a gente tem finalmente um ônibus que vai mostrar essa cultura toda, essa potencialidade. A ideia é ampliar esses passeios turísticos e culturais gratuitos em outros bairros da cidade, sempre com ônibus elétricos ou a gás natural. A data escolhida para a realização da primeira viagem não poderia ser mais simbólica: o Dia Nacional da Cultura. Esse é um projeto piloto que vai durar o verão inteiro, o verão do Renascimento. As pessoas vão poder vir para Madureira para fazer turismo cultural. E as outras zonas de cultura nós já estamos imaginando outras ações, que pode ter ônibus, pode ter apoio a grandes feiras gastronômicas. Serão 3 zonas de cultura até 2024 na cidade: Valongo, Madureira e Santa Cruz. Esse projeto da Prefeitura do Rio é o primeiro do Brasil. Então a gente fica muito feliz de trazer essa experiência de um ônibus elétrico junto com uma experiência cultural. A gente sente que a população vai entender, vai aproveitar a cultura e vai entender o benefício de estar num ônibus limpo, sem barulho, que não emite gases. Acho que vai ser tudo para dar certo. Com 10 quilômetros de extensão e 1 hora de duração, o circuito terá um guia e passará pelas principais atrações. O tour começa em frente à Arena Carioca Fernando Torres, em um dos acessos ao Parque de Madureira.
A gente está apoiando totalmente, ajudamos, obviamente, a organizar esses roteiros e tudo mais, porque saber que tanto o carioca quanto o turista vão poder acessar com mais facilidade todos os pontos de interesse aqui de Madureira, do samba, do jongo, do passinho, do baile charme, enfim, as escolas de samba, é muito importante para o turista e para o carioca poderem visitar com mais facilidade e com transporte limpo e acessível esses pontos de interesse da cidade. Estudantes de escolas públicas participaram da viagem inaugural do ônibus elétrico. Um tour bem diferente, não sabia, tinha muita coisa que eu não sabia sobre Madureira, então aprendi agora nos passeios. Gostei muito, achei muito legal. E o prefeito Eduardo Paes assinou nesta sexta-feira decreto para regulamentar as rodas de samba em espaços públicos cariocas. A solenidade foi no Museu de Arte do Rio, onde acontece a exposição Crônicas Cariocas. O Rio da Fé, do samba, da arte. O espírito carioca, traduzido pelas mãos de 110 artistas em 600 obras que falam da diversidade e da riqueza cultural da cidade. A exposição Crônicas Cariocas ocupa 3 galerias aqui do Museu de Arte do Rio. Segundo os curadores, ela foi construída para pensar e discutir o Rio de Janeiro, principalmente aquela parte da cidade que não aparece nos cartões postais. O interesse da exposição não é o Rio de Janeiro da Orla de Copacabana, da Orla de Ipanema, do Cristo Redentor, da Lagoa Rodrigo de Freitas, mas é uma cidade que pulsa nos subúrbios, pulsa nas esquinas, pulsa nas sociabilidades construídas nas ruas. O cotidiano da cidade é retratado com criatividade. Colcha de retalhos de Marcos Assunção é um painel de talões do Jogo do Bicho costurados numa imensa tela. O Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, principais atrações turísticas do Rio, foram para dentro de uma tela construída com tiras de chinelo. Os antigos cinemas de rua, quase extintos na cidade, ganharam destaque na exposição. Pelos corredores, anônimos e personalidades do Rio, como Madame Satã, Cartola e Dona Zica. Nem as trágicas enchentes foram esquecidas. A famosa foto de Evandro Teixeira mostra uma delas na Rua Jardim Botânico, na zona sul do Rio, em 1988. Os visitantes que têm passado pelo museu são unânimes. As obras traduzem com fidelidade a vida carioca. E me chamou muito a atenção a questão religiosa e cultural da cidade, né? Estou gostando bastante pela diversidade, né, dos trabalhos, da origem dos artistas, e da maneira como isso foi articulado. Crônicas Cariocas fica no Museu de Arte do Rio até o dia 31 de julho de 2022. De acordo com o curador, a exposição fortalece a visão social do museu. Nós resolvemos pensar as histórias da cidade, e são histórias para além de uma cidade de cartão postal, que constituem o cotidiano. Então a gente fala um pouco sobre o Jogo do Bicho, sobre as festas religiosas, sobre os movimentos da cultura negra, né, com as festas black, o jongo, o samba, o carnaval. E aproveitando o clima carioca da mostra, o prefeito Eduardo Paes usou o Museu de Arte do Rio para anunciar o decreto que regulamenta as rodas de samba na capital. Assim que chegou, ele foi provar a caipirinha de um dos quiosques e saudou os músicos que animaram o fim de tarde no saguão do museu. Segundo a prefeitura, atualmente existem 150 rodas de samba na cidade. Com o novo decreto, haverá um novo cadastramento dos grupos e um calendário atualizado do circuito. O texto também prevê a limitação do número de rodas por espaço, o horário das apresentações e a quantidade de barracas de alimentação onde acontecerem as rodas de samba. O decreto basicamente torna possível que as rodas de samba sejam sustentáveis, ou seja, que elas possam, a partir das suas próprias atividades, fazer com que elas sejam perenes, permanentes, ou seja, a gente regulamenta a existência das rodas de samba e com isso a gente dá segurança para que elas funcionem. É muito importante, porque dá para a gente a segurança, né, jurídica para poder realizar a roda de samba na rua. E o mais importante é que o prefeito falou que vai investir nas rodas de samba. Que a cultura vai voltar a ter muito apoio, que a cultura é que revela a nossa identidade, é que faz da gente o Rio de Janeiro, é que faz da gente o Brasil. Viva as rodas de samba, viva o Brasil, viva a cultura. Valeu, gente! E no Dia Nacional da Cultura, uma notícia muito triste. A morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, de 26 anos, em um acidente de avião no interior de Minas Gerais. Outras 4 pessoas também morreram e não houve sobreviventes. A artista, que estava no auge da carreira, deixa um filho de apenas 1 ano e 9 meses.
E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Resumo da Semana. Obrigada pela companhia. Até a próxima.